Aplauda o nosso Deus bem forte. Maravilha, glória a Deus. Sente-se, por favor, sejam bem-vindos. Vamos para esse outro momento crucial do nosso culto. A nossa mensagem, onde eu estarei abordando aqui hoje, que nós temos um Deus, irmãos, que verdadeiramente Ele é aquele que está sempre disposto a suprir as nossas necessidades, a realizar o desejo do nosso coração. Diga amém? Então é muito importante que nós sempre tenhamos em mente o quanto é necessário, quanto é relevante nós apresentarmos a nossa vida diante de Deus, ou seja, estarmos sempre tendo aquele desejo, aquele prazer de se unir ao Senhor. Amém? Porque Ele é um Pai que não desiste da gente. E por isso nós também não podemos desistir. Glória a Deus. A gente tem vários exemplos na Sagrada Escritura de pessoas que, em meio às circunstâncias, em meio às situações que aos olhos naturais parecia ser até mesmo impossível, mas por eles verdadeiramente se posicionarem e não desistir, né, e se unir, se realmente, eu posso dizer, se grudar mesmo com Deus, diga amém, puderam alcançar e vivenciar o sobrenatural do Senhor. Então, hoje não é diferente. Mas o inimigo tem trabalhado de todas as formas para impedir as pessoas de ter esse olhar, né, de ter essa fé, dessa convicção dentro do seu coração. Porque, irmãos, em nome de Jesus, você pode estar, um exemplo, pode estar cego, mas Deus é poderoso para fazer você enxergar. Você pode estar sem andar, paralítico, mas Deus é poderoso para fazer você andar. Diga glória a Deus. Pastor, não estou conseguindo ouvir. Você pode não estar ouvindo, mas Deus é poderoso para permitir você ouvir. E aí não se trata só da prática, do físico, né? Eu também vou, nesses exemplos, eu vou muito mais além quando se trata do espiritual. Às vezes não é o andar físico, fisicamente, né? Mas é o andar com Jesus na sua caminhada cristã, né? O ouvir, né? Não é o ouvir em si, aqui o tímpano, o ouvido em si, mas é o ouvir a Deus. E assim, então é importante nós estarmos atentos. A Bíblia diz, que é versículo bem conhecido, vamos lembrar, orar e vigiar e orar. A gente precisa estar sempre muito atentos, sempre bem atentos, melhor, para que o inimigo jamais consiga impedir com que você se posicione da forma, ou seja, da maneira correta para você alcançar a sua bênção. Glória a Deus. Então assim, nós temos aqui na parte inicial da nossa mensagem, esse texto, irmãos, aqui, realmente sensacional, maravilhoso. Jó, capítulo de número 22, por favor, vamos lá. Jó, capítulo 22. Você vai lá para o versículo de número 21, melhor. Só colocar aqui também na tradução, que eu quero também aqui fazer a leitura na minha Bíblia. Jó 22, quem chegou aí diga amém. 22, versículo 21 está escrito assim. Na linguagem NVI, está assim. Só colocando aqui. Glória a Deus. Une-te, pois, a Deus. Vírgula aí, né? O que vai acontecer, irmãos? E tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Glória a Deus. Então aqui nós temos uma forte declaração que nos permite ter o conhecimento que quando o indivíduo, o ser humano, ele toma essa decisão, ele toma essa atitude, exatamente de se unir a Deus, automaticamente ele vai estar aí tendo o privilégio de desfrutar, irmãos, de duas palavras, ou seja, de duas bênçãos que é crucial na vida de um ser humano, que é a paz e que é o bem. Glória a Deus. Então, quando nós enfrentamos nesta caminhada, e todos nós, claro, estamos sujeitos, enfrentamos lutas, seja na família, seja na vida financeira, na saúde, enfim, independente de qual que seja o âmbito, a área da nossa vida, o segredo daquele cristão, daquele indivíduo, não é desistir,
não é desanimar. E quando eu falo essa palavra desistência, desânimo, porque é uma realidade e é fato nos dias atuais. Infelizmente, as pessoas já estão sendo bombardeadas diariamente, todos nós. E tem muita gente que não está conseguindo lidar com isso. Não é verdade? Levante as mãos. É real. Eu estou sujeito, você está sujeito. Mas aí a gente aprende com uma declaração, irmãos, tão importante como essa, que o segredo, né, a atitude correta que nós devemos tomar na nossa caminhada, se almejamos, claro que eu sei que todos querem, se nós queremos uma vida, né, de respostas, se nós queremos ver realmente ali as promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas, é de nós estarmos nos unindo, nos sujeitando, nos colocando realmente diante do Senhor. Amém? Na NVI, que nós acabamos de ler, na tradução NVI, fala, une-te a Deus. É muito interessante. Outras traduções bíblicas também falam, ou na NVI, sujeite-se, desculpa. E em outras traduções fala, une-te, diga glória a Deus. Né? Então, é você se colocar, é você se permitir a entender que a minha vida, ela vai ser completamente conduzida por Deus, ela vai ser conduzida pelo Senhor, não vai ser por mim. Não vai ser pelas minhas vontades, não vai ser pelos meus desejos próprios. Eu quero ver o agir de Deus, eu quero ver o milagre do Senhor realmente acontecendo na minha vida. É necessário eu me colocar, eu me dispor a essa unidade, eu me aproximar, me achegar, me unir ao Senhor. E quando trata dessa união, de se sujeitar, é estar disposto a fazer, irmãos, a praticar, a colocar realmente em ação, em ativa, melhor, tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, tudo que a palavra de Deus nos declara. Uma vez a palavra de Deus vindo ao nosso coração, é ela que eu vou me unir, é ela que eu vou ficar, que eu vou permitir ficar dentro de mim. Na minha alma, no meu ser, porque Jesus é a palavra é quem? É Jesus, é o próprio Deus. Então eu não posso de uma forma alguma permitir com que uma investida do diabo, uma tentativa do inimigo venha me impedir de alcançar, de receber aquilo que eu preciso. Mas pastora Tenielma, muitas são as situações que têm me sobrevindo nessa caminhada. Mas pastora, eu até tento, mas as circunstâncias tudo indica que não. Diariamente é só palavras negativas, palavras que vêm para realmente me colocar lá embaixo. E aí, nesses exemplos citados, eu vou deixar me levar, eu vou permitir com que essas coisas venham me impedir de fazer aquilo que é certo? O que é certo que estamos aprendendo? Eu tenho que me unir, tenho que me sujeitar a Deus e não ao que o inimigo está mostrando. Não me sujeitar aos problemas, não me unir ao problema, àquele levante, ou até mesmo aquela pessoa, às vezes até da minha própria casa, que está sendo usado pelo inimigo para querer de alguma forma me afrontar. E acontece muito, sim ou não? Levante as mãos, não é verdade? Participando? Acontece. Mas é necessário eu entender que quando eu ouço a palavra, quando eu tenho Jesus na minha vida, ou seja, eu me coloco para me unir, né, me submeter, me sujeitar a Ele todos os dias da minha vida, eu vou ter o privilégio de ter paz, eu vou ter o privilégio de permitir o bem chegar na minha vida, em nome de Jesus. Mesmo que realmente aos olhos naturais pareça ser impossível, pareça ser difícil. Para desenvolver mais ainda a nossa mensagem, vamos para o livro de Marcos. Vamos lá, Marcos, capítulo de número 10. Ele não desistiu. Esse personagem que vai ficar em destaque aqui na nossa mensagem. Você não pode desistir também, irmãos. Nós não podemos. Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46, onde o texto faz menção exatamente aqui da história do cego Bartimeu. Texto fantástico, muitas revelações preciosas. É entender que cada vez que a gente mergulha, que a gente faz a meditação desse texto, sempre vai ter com certeza algo novo de Deus para a gente. Então, o cego Bartimeu, versos 46. Depois foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu,
o cego. E ele era filho de quem? De Timeu. É interessante que, de acordo com os estudos, Timeu significa honrado. Este homem, irmãos, Bartimeu, ele era filho de um homem honrado. E ele, por ser filho de um homem honrado, a gente para assim para analisar e observar bem a condição que ele se encontrava. A condição que ele estava. De acordo com todo o texto, muitos que já conhecem, ele estava o quê? Mendigando. E ele não era filho de qualquer um. Né? Havia ali uma posição, até mesmo, de uma certa forma, de acordo com o histórico, com a história, ele era filho de uma pessoa privilegiada. E a condição dele era exatamente esta, de mendigo. E assim, nessa parte inicial aqui do texto, no entendimento, é uma realidade hoje. Quantas pessoas estão, irmãos, assim, nesta condição? É filho daquele que é honrado, diga glória a Deus. Aqui fala, Bartimeu, filho de Timeu, mas a gente fala em mundo espiritual, filho do Todo-Poderoso, do Criador, daquele que nos formou, daquele que se entregou na cruz do Calvário por nós, que nos permite desfrutar de uma vida abundante, e estão mendigando. E esse mendigando não é que você vai estar lá na porta, lá, irmão, lá na Praça Deodoro, ou lá mendigando, pedindo esmola, mas mendigando no sentido de que está ali, tem a bênção, conhece Jesus, é filho do Altíssimo, mas está lá, irmãos, sofrendo, está lá perecendo, está lá mendigando, está lá, irmãos, né, olhando para a situação que está vivendo, de problemas, de situações contrárias. E não podemos deixar isso acontecer. Não podemos permitir isso acontecer jamais. E aí é interessante, porque o cego Bartimeu, ele nos traz grandes lições. Porque ele chegou a estar nessa condição. Só que ele teve uma oportunidade na vida dele. Que oportunidade foi essa? De ter conhecimento de Jesus. Ele teve a oportunidade de saber quem era Jesus. Glória a Deus. E quando ali ele teve conhecimento, que ele soube que Jesus iria passar por ali. Olha só que interessante. Vamos lá. Versículo de número 47. E ouvindo que era quem? Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repetindo, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então vamos destacar aqui, ouvindo falar que era Jesus de Nazaré. Aqui a gente mergulha e observa que ele, irmão, tinha conhecimento. Ele sabia, irmãos, ali de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Cristo. E aí é interessante, porque por ele ter tido essa oportunidade e ele sabendo que Jesus iria passar por ali, ele não jogou a oportunidade fora. É entender o coração do cego desse personagem. Eu vou me unir ao Senhor, vou me unir a Deus, vou me unir a Jesus. E essa união na parte dele, da sua prática, foi de poder ali clamar, foi de poder ali demonstrar: Jesus, eu estou aqui mendigando, estou nessa condição, mas o Senhor pode me tirar aqui dessa situação. Ele pode mudar a minha história. Diga graças a Deus. Então quando a gente enfrenta uma batalha, enfrenta uma luta, enfrenta uma dificuldade, o que vai demonstrar essa união, esse sujeitar diante do Pai, é você ali colocar em prática o conhecimento da palavra. É para orar, ore. É para clamar, clame. Diga amém. É para fazer a confissão de vitória, confesse. É para se levantar, se levante. É para pisar na cabeça do diabo, pisa mesmo e não aceita ele destruir, roubar, matar, impedir você de ser uma bênção, impedir você de alcançar o seu milagre. Uma tentativa maldita do inferno veio para destruir o meu casamento, para destruir a minha família.
Você se une a Deus, você se coloca, não, eu vou colocar a palavra de Deus em prática, o que eu tenho aprendido vai fazer valer a pena, em nome de Jesus. E aí você lá se posiciona. No caso do Bartimeu, na experiência dele, a fala dele, ele começa ali, irmãos, sabendo que Jesus iria passar, e Jesus passando, ele fala, Jesus tem de misericórdia de mim. Glória a Deus, que é exatamente, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí fica uma pergunta para reflexão. Eu estou ouvindo falar de Jesus. Tem conhecimento de Jesus, que é a própria palavra. E na condição que eu me encontro, na condição que eu estou, qual é a luta, qual é o desafio? Qual tem sido a minha reação, a minha ação diante do que eu estou reagindo, do que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo? Eu estou me unindo ao Senhor, à sua palavra, ou estou me unindo àquilo que está se apresentando diante de mim, de problemas, de situações adversas? E aí fica essas duas, né? Dois exemplos. Se eu estou me unindo a Deus, parabéns. Nós vamos ver o bem e vamos ver a paz de Deus na nossa vida de acordo com a nossa necessidade. Diga glória a Deus. Agora, se eu não me unir, deixar me levar e olhar para o problema, aí, irmãos, não tem como eu alcançar, não tem como eu receber aquilo que realmente é necessário e é preciso na minha vida. Então, assim, é para refletir, é para analisar, é para observar bem. Glória a Deus. Não dá para recuar, não dá para retroceder. A palavra de Deus ela é muito clara lá em Hebreus 10:38. Está escrito, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então eu não vou recuar, não vou retroceder. Eu vivo pela fé. Amém? E aí nós vamos ter essa ação, essa atitude, e irmãos acertaram como, né, o próprio Bartimeu. Aí interessante, versículo posterior, olha só. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Digam todos comigo, vamos lá. E muitos o repreendiam, mais forte, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora você vai entender mais do que nunca por eu ter citado o versículo, o livro de Hebreus 10:38. Porque é uma grande lição que o Bartimeu deixou para a gente. Ele não retrocedeu. Ele tinha certeza no seu coração da palavra que ele, irmãos, havia, o conhecimento que havia dentro do seu coração. A oportunidade que ele teve lá atrás de ouvir falar de Jesus. Então, na oportunidade que ele teve, ele fez aquilo que era correto, que era certo. Se uniu ao Senhor. Amém? Na oração, no clamor. Vieram ali para repreender, para querer jogar, eu costumo dizer, um balde de água fria, para até mesmo ali intimidar o próprio Bartimeu. Mas é forte, irmãos, ele tinha certeza, diga amém, da obra que o Senhor tinha para fazer ali, que o Senhor era capaz de realizar. E quanto mais repreendiam, mais ele clamava, mais ele ali se colocava diante do Pai. E é isso que a gente precisa entender na nossa caminhada. Se levantaram tantas coisas vindo para querer nos parar, para querer nos paralisar. Lembra que eu falei logo bem no início? Mas aí que eu vou buscar mais, é aí que eu vou me colocar, aí que eu vou me entregar mesmo. Então, Bartimeu tinha a fé, onde está escrito, né? Aquela fé lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Glória a Deus. E essa fé estava no coração de Bartimeu, convicto do que ele ouviu lá atrás. Ele tinha, irmãos, ali a certeza. Ele tinha um conhecimento de Jesus no seu coração. E quando nós ouvimos a palavra, quando a palavra de Deus ela habita no nosso coração, irmãos, nada vai nos impedir de continuar.
Nada vai nos impedir de avançar, de fazer aquilo que é certo. Levante as mãos para o alto e diga: em nome de Jesus, é a palavra de Deus a cada dia no meu coração. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Ainda que se levante, que queira paralisar você. Mas a gente tem que ter essa atitude acertada como Bartimeu. Porque diante de todo esse contexto de história, você vai já aqui observar o final feliz que teve. A condição que lá ele estava no início e depois por todas as ações corretas, de se unir ao Senhor, de não recuar, mas ficar firme na palavra qual ele tinha ouvido, e o conhecimento que ele tinha no coração ficou ali firme. Porque assim como os repreendiam ele para ele parar, eu fico assim, meu Deus, mergulhando e fico analisando os dias de hoje, irmãos. Como o inimigo também trabalha dessa forma. Você está servindo a Deus, está clamando a Deus, está buscando ao Senhor, e muitas vezes está ali acontecendo situações para querer impedir você de continuar. Você se coloca para vir buscar Deus, vir para a igreja, não acontece situações para você não vir para a igreja. Exemplos que é interessante citar para a gente entender ainda com mais ênfase. É você se colocar para orar, para buscar. Mas aí vem situações que vêm de alguma forma para querer bloquear, para querer atrapalhar. Só que o que vai nos ajudar? O que vai contribuir? Eu parar para pensar, para entender. Eu vou me unir a Deus, eu vou me unir à palavra. Amém? É com ela que eu vou ficar. Eu vou me sujeitar à verdade, que é Jesus. Onde ele passa, onde ele chega, onde ele habita, é liberdade. É transformação, é mudança. Amém? Pronto. É isso que vai ficar aqui, ó, na minha cara, aqui dentro da minha cabecinha. Meu cérebro, diga glória a Deus. Nome de Jesus. Não dá para a pastora preparar aquelas cápsulas, né? Para colocar lá a fé, a confiança lá dentro. Eu vou ficar tomando lá o remédio lá. Onde pode ter certeza que não vai ter, o efeito colateral vai ser, irmãos, de força, de vigor, de a cada dia de vitória, de disposição, de esperança. Diga glória a Deus. Eu preciso, é necessário. Eu ter essa compreensão, essa verdade no meu coração, para que no nome de Jesus eu não venha perder tempo. Mas eu venha tomar posse de tudo que Deus tem para a minha vida, no nome de Jesus. É saber que numa condição que eu posso estar me encontrando, de dificuldade, no caso do Bartimeu eu estava mendigando, é Jesus. Eu vou me unir a Ele. E o que eu preciso fazer agora é clamar. O que eu preciso fazer agora é aproveitar essa oportunidade de estar nele. O que isso pode surgir? O que está acontecendo com a nossa vida? A nossa experiência hoje? Bartimeu teve a dele. E ele viu e contemplou a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, porque ele foi aquele homem que verdadeiramente, irmãos, entendeu que a palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus, ele pode levantar aquele que está caído. Glória a Deus. Que pode mudar a história daquele que possa estar, irmão, já desacreditado de tudo. O recado de Jesus levanta qualquer pessoa. Glória a Deus. Agora a gente precisa absorver isso. A gente precisa permitir fazer parte da nossa vida no nome de Jesus Cristo. Continuando a leitura, por gentileza. Versículo agora é o 49. E Jesus parando mandou que o chamassem. Então chamaram o cego dizendo. Aí aqui você viu que já foi diferente, né? E Jesus parando mandou que o chamassem. Então, chamaram o cego dizendo-lhe. E agora o que ele estava falando? Interessante, né? Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Glória a Deus. Irmãos, é para aplaudir Jesus. Eu gosto de mandar o povo aplaudir. Pode aplaudir bem forte. Olha aqui, tremendo. Primeiro eles repreendem. Depois, eles já estão o quê? Chamando. Bartimeu, ele não deu atenção a outras vozes, a não ser a voz de Jesus. Nada tirou a paz do coração dele. Diga amém, entenda isso.
Bartimeu sabia o que ele estava fazendo. E quando Jesus ali, ele se posiciona, ele libera ali a palavra, é muito forte. Você vê o poder, a unção, amém? Eu fico assim imaginando, porque ele digo, peraí, Jesus parando ali, mandou que a chamassem, então eles devem ter ficado assim, ai, Jesus está chamando ele. Eles tiveram até, de uma certa forma, até um respeito, né? E aí, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Oh, glória a Deus. Recado de Jesus, irmãos, a palavra, ela levanta, ela muda. Glória a Deus. Muda, transforma. Aí os 50, olha só. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Ele tomou posse ali do milagre. Mendigando estava. E estava na condição dessa cegueira. E o que ele desejava muito era poder ver, poder, irmãos, ter vista, como diz aqui, né, no texto. E ele toma uma decisão. É interessante porque no 50 ele diz, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele entendeu que era necessário ali, irmãos, tirar aquela capa, tirar tudo aquilo que pudesse impedir de ir até o Senhor. A gente precisa entender o que é preciso, o que é necessário nós abandonarmos, nós deixarmos, irmãos, renunciar, para que nós possamos chegar muito bem aprovados diante de Jesus. Diga amém. E quando eu coloco essa fala, é um desafio, porque a pessoa ela recebe ali a palavra, recebe ali o chamado, Jesus está chamando, mas a pessoa não está disposta a deixar, a abandonar aquilo que é contrário, aquilo que é errado, a tirar aquela capa, tirar aquilo que não é bom, ela chegar diante de Jesus e apresentar ali diante dele. Estão entendendo? Levante Jesus. É para nós assim refletirmos. É preciso fazer aquilo que é necessário. E aí a gente vai para os exemplos. É um ódio, uma mágoa, um ressentimento, um sentimento de vingança, um desejo ilícito, desejo contrário à palavra, uma mentira. E a gente precisa estar atento, para que nada nos impeça de alcançar e receber o nosso milagre. Diga glória a Deus. Então assim, eu coloquei aqui no meu esboço, quantos ouvem a palavra, mas não se levanta, porque não está disposto a renunciar a algo de errado em sua vida. Tem que agir e reagir. Amém? Tem que agir e reagir com força, com vigor, e declarar o que diz lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Levante as mãos bem altas aí. O povo de Deus não dorme no culto daqui com a pastora não. Diga aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem que lutar. Aqui em Romanos, capítulo de número 8, eu faço questão de fazer a leitura aqui com vocês, na nossa mensagem. Versículo 37 está escrito. A gente precisa agir e ter esse olhar desse personagem chamado apóstolo Paulo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Escolha nessa caminhada, irmãos, lutar.
Aí entra essas palavrinhas, né, que é importante perseverar mesmo. Bartimeu, ele não desistiu. Você também, nós não podemos desistir. E como fazer para não desistir? Como fazer para que a gente possa estar sempre sendo usado por Deus, enfrentar mesmo qualquer tipo de qualquer que seja a situação contrária, negativa? Aí é o versículo inicial da nossa mensagem. Onde foi que nós iniciamos? Onde foi? Jó, voltemos. E aí é nos unir a esta verdade, a esta palavra. Quem está entendendo, diga amém. Perfeito. Então o Senhor nos encoraja e nos permite entender que para nós termos uma vida vitoriosa, o cristão jamais está na prática da desistência, mas está sempre animado e pronto para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Versículo 21. Vamos ler juntos, vamos lá. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Vamos nos unir a Deus. Vamos nos sujeitar a Deus, a sua palavra. Tudo que nós temos aprendido, o conhecimento que nós temos no nosso coração, vamos permitir ser liberado, ser praticado, observando as oportunidades que surgem nas nossas vidas. Como Bartimeu aproveitou. Vieram ali palavras negativas para fazer com que ele desistisse. Mas ele não desistiu. Ele não recuou. Ele ficou firme na fé. Ele sabia do que ele tinha ouvido. Ele tinha certeza do que o Senhor poderia fazer por ele naquele dia. Agora imagine, irmãos, a gente com essa certeza, essa convicção na nossa caminhada. O diabo nunca vai ver você triste. O diabo nunca vai ter o privilégio, a oportunidade de ver você desistindo. Cada levante, cada tempestade, cada deserto, você estará se unindo a Deus. E aí não dá outra, irmãos. É paz que você vai encontrar, é o bem que vai chegar na sua vida de acordo com aquilo que você precisa. Amém? Pastora, mas eu não tenho força. Se une a Deus, se une ao Senhor. É a união, irmãos, a Deus. Você louva, você ora, você se congrega. Amém? Você medita. Meditar é você ficar repetindo. É você ficar ali declarando, vai declarando. Por isso eu fiz questão de ler o Romanos 8, 37. Fazer como o apóstolo Paulo. Em todas as lutas somos mais que vencedores. Amém? Nada vai me separar do amor de Deus. Nada. Bartimeu estava lá com essa convicção. O quê? Repreendendo? Não quero saber o que vocês estão me repreendendo. Eu vou agora que eu vou clamar mais. Eu não quero saber da voz de vocês, do que vocês estão falando. Eu sei que esse Jesus que está passando aqui, eu já ouvi falar dele. Ele pode me curar. Eu vou voltar a enxergar. E foi capaz, homem suficiente ali, para deixar aquela capa, de mostrar que eu estou disposto a estar diante do Senhor, abandonar o que for preciso, o que tiver de alguma forma na minha vida, para estar diante do Pai. E foi, irmãos. E recebeu a cura. Lá estava Bartimeu podendo ver. Você também pode ver e enxergar a sua bênção, o seu milagre. Glória a Deus. Se une ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Glória a Deus. Então essa é a confiança que tem que estar dentro do nosso coração. Seja encorajado com esta palavra, com esta promessa. Sejamos e vamos tomar posse de muitas maravilhas e bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Aplauda que Ele merece, bem forte. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: tome posse dessa palavra, irmão. Tome posse desta verdade. Deus é lindo. Fique de pé.